céu. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Aqui estamos. Obrigado, Deus. Na tua presença. Amém. Pedimos que o Senhor esteja aqui, na mente e no coração de cada um de nós. Amém, E Senhor. que esse nosso encontro, Senhor, seja para o nosso alívio, para a nossa esperança ser mais fortalecida, para que a nossa fé também cresça na tua palavra. E nós Amém. convidamos que o Senhor se faça presente aqui e também esteja presente nas outras reuniões que estão acontecendo nesse momento, Amém, em diferentes Senhor. lugares. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, na semana passada, sexta-feira não teve, porque foi a inauguração da igreja. Foi uma grande festa de inauguração da igreja. Quem estava lá pode comprovar que foi muito bonito. Mas nosso último encontro aqui foi muito bom. Só que eu falei muito e hoje eu prometo que eu vou falar menos. Porque eu gosto muito de falar, principalmente quando eu estou num grupo assim, mas foi um grupo de ótimo. Pelo menos o dia amizade, que eu vim foi um ótimo. grupo de pessoas que gostam da palavra de Deus, que se reúnem para ouvir. Eu gosto, fico muito à vontade para falar. E vocês lembram que no nosso último encontro, nós fizemos uma brincadeira, uma dinâmica. Alguns que estão aqui hoje, que não estavam no dia, nós vamos colocar vocês em sintonia com a nossa dinâmica que nós fizemos aqui. Eu fiz uma brincadeira com eles, eu dizer um pedaço de uma frase que eles sabem o resto, né? Tipo aqueles ditos populares. Não, os ditos populares. Eu quero pegar essa dos ditos populares. Tipo assim, água mole em pedra dura, tanto bate até. Aí não era para ninguém dizer o fim, né? E várias outras que nós falamos, né? Várias outras. Essa última palavra. Era para você fingir que você não sabia do restante, né? De grão em grão, a galinha enche um, aí não era para você dizer o resto. Né? Tinha outra que a gente aprendeu que era assim, filho de peixe, aí não era para ninguém dizer o restante, que eu sei que todo mundo sabe. Filho de peixe, peixinho né? Também as pessoas diziam, não é, José? Pois bem, aí a cavalo dado, não se olha. Né? Esses ditos, nós brincamos com essa dinâmica nessa última reunião, porque esses ditos populares e muitos outros, a gente cresceu ouvindo as pessoas falando isso, e mesmo sem querer a gente aprendeu. E mesmo sem esforço a gente memorizou. Certo? A gente memorizou. É uma coisa que não serve para nada, não ajuda em nada, não vai nem vem, só que está na mente da gente. Por que está na mente da gente? Porque a gente ouviu repetidas vezes. Não é uma coisa que você ouviu só uma vez, você ouviu muitas vezes. Então, no aprendizado, a repetição fortalece o aprendizado. E criança gosta muito de histórias repetidas, não é, gente? Tem vezes que a mãe nem tem paciência. Filho, eu já te disse isso 150 vezes. Você vai me perguntar a mesma coisa, o menino quer aquela mesma historinha. Ei, conta aquela mesma historinha, aquela historinha de ontem. Os meus, tanto Angelina quanto o Nico e Davi, foram as 3 pessoas que eu criei, todos eles me cansavam querendo as mesmas histórias. Certo? E eu era muito boa de criar histórias. Os meus filhos, eles foram criados com histórias que eu inventava. Não eram aquelas historinhas de Chapeuzinho Vermelho, não. Eram histórias que eu criava. E essas histórias ficaram na cabeça deles até hoje. Pois bem, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de armazenamento. Certo? A nossa mente armazena e guarda até as coisas que a gente não quer. Certo? Eu já falei para vocês em outro momento sobre o poder que tem na música e no perfume. Música faz a gente lembrar coisas e perfume também. Certo? Não é? Acho que todos vocês sabem essa realidade. Pois bem, a nossa mente, ela tem um poder muito grande de captar e armazenar. Existe
Eu já disse no outro dia, mas vou dizer de novo porque tem gente nova hoje. Olha, existe na nossa mente um lugar que é tipo um porão, um subsolo, um lugarzinho escondido, que é chamado de subconsciente. É um lugarzinho para onde a gente joga as coisas que a gente acha que não vai precisar. Aquelas coisas mal resolvidas, a gente joga para lá. Aquelas coisas que a gente não conseguiu realizar, a gente joga para lá. A gente quer se livrar daquilo, a gente quer viver sem aquilo. Coisas que marcam na infância, e aqui tem doutores aqui nessa área, né? Coisas que marcam na infância, traumas, alegrias, dores, muitas coisas que a gente joga para o subconsciente, é para a gente poder continuar vivendo e conduzindo a vida da gente, senão a gente enlouquece. Se tudo que a gente já viveu tivesse aqui, à tona na nossa mente, a gente seria totalmente desequilibrado. Então, por que a gente tem equilíbrio de saber o dia da semana, a data do mês, cumprir nossas agendas, realizar nossas atividades? Sabe por quê? Porque tem muita coisa que a gente joga para lá com o subconsciente. E o subconsciente, como eu já disse, é tipo um porão que fica lá no campo reservado da mente, mas não fica apagado totalmente, certo? Fica reservado, mas não apagado. E a psicanálise diz que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas sofrem muita influência do que está no subconsciente. É tanto que você nunca sabe como é que você vai reagir diante da situação. O jeito que você vai reagir diante da situação depende do que tem no seu subconsciente. Porque consciente, eu reagiria de um jeito. Mas na hora H, o subconsciente aflora e você tem uma reação que você diz, mas para que eu agi daquele jeito? Por que eu não segurei a língua? Por que eu fui falar aquilo? Certo? Então o subconsciente ele tem parte em mais ou menos 80% das nossas decisões, das nossas atitudes. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Se os ditos populares, que não servem de nada, que não vai nem vem, eles ficam na nossa mente, então a palavra de Deus também fica. Sabe o que é que precisa para a palavra de Deus ficar? Precisa ser repetida. A palavra de Deus precisa ser repetida até a gente aprender. Assim como os ditos populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, para que isso serve? Para nada no mundo. Mas está aí na mente de cada um. Boa noite, feliz sábado. Tá certo, gente? Então, a nossa mente tem uma capacidade extraordinária de captar e armazenar. Então, se a gente quer melhorar o conhecimento na palavra de Deus, quer saber mais sobre Jesus, quer saber mais sobre a vida eterna, quer saber mais sobre os mistérios da palavra. Tem muita coisa na palavra de Deus que é mistério, né? Os mistérios a gente não entende, a gente só aceita pela fé. Então, a mente tem capacidade, sim ou não? Sim. Sim, a nossa mente tem capacidade para aprender a palavra de Deus. Porque a gente aprende qualquer coisa, até sem querer, né? Qualquer coisa que não tem muita importância. Eu queria falar para vocês que a palavra, isso que eu estou fazendo aqui, tem um poder muito grande. As palavras, elas têm poder para aliviar dores, para causar dores, para maltratar, para ajudar. A palavra tem um poder muito grande. Às vezes, para fazer a gente sofrer, não precisa você chegar em mim e me bater. Você consegue me fazer sofrer só com palavras, né? Então a palavra tem um poder muito grande. Eu vou contar uma historinha aqui. Hoje eu não vou para a dinâmica não, hoje eu vou contar uma história. Para vocês verem como a palavra tem poder. Porque tudo que eu quero é motivar vocês todos a estudar e ouvir a palavra de Deus. É uma história real, certo? Um teste feito com psiquiatras e médicos. Eles tinham uma pessoa sentenciada à morte.
uma pessoa, que lá em alguns países, não aqui no Brasil, mas em alguns países existe sentença de morte. Vocês sabiam? Cadeira elétrica, uma injeção de veneno, vários tipos de morte para sentença de morte. E aquela pessoa, aquele homem, ele estava sentenciado a morrer. Aí reuniu-se um grupo de psiquiatras e médicos para fazer um teste, que depois foi registrado, né, com o poder das palavras. Perguntaram para aquele condenado, disseram assim: você quer morrer sentindo dor ou sem sentir dor? Se essa pergunta fosse feita a vocês, certamente vocês iam preferir morrer sem sentir dor. Porque eu já disse a Angelina, eu acho que eu vou morrer dormindo. Vai amanhecer o dia, eu não vou me levantar e você vai lá e eu estou lá bem durinho dentro da mesa. Porque é muito bom morrer sem sentir dor. Aí aquele condenado que sabia que ia morrer no dia seguinte, ele disse: não, eu quero morrer sem sentir dor. Aí eles já estavam com tudo planejado e disseram: depois você vai morrer sem sentir dor, sem sentir nada. Como assim? Eles disseram: nós vamos fazer um jeito e você vai morrer, você vai cumprir sua pena de morte, mas você vai morrer sem sentir dor. Aí eles colocaram ele na cadeira, vendaram os olhos dele, botaram uma faixa aqui nos olhos. Eles colocaram para cima da cabeça dele um balde com água. Com um gotejamento, uma espécie de uma mangueirinha que ia vazar aquela água todinha, certo? Só que ele não sabia de nada. Aí vieram as enfermeiras, os médicos e disseram: olha, nós vamos pegar a sua veia, certo? E vamos tirar o seu sangue. E à medida que o seu sangue for saindo, você vai perdendo as forças, mas você não vai sentir nada. Você só vai sentir que vai falindo assim as forças. E nós vamos narrar tudo para você. A sua cor, o seu aspecto, o seu jeito. Enquanto você puder ouvir, nós vamos narrando para você. Você vai morrer numa tranquilidade só. Combinado. Aí botaram ele, amarraram os olhos, fecharam os olhos. Fizeram que tinha furado a veia, mas não furaram. Né? Aí disseram: olha, nós acabamos de pegar a sua veia e agora nós vamos colocar uma bacia aqui embaixo e vamos deixar seu sangue descer para a bacia. Né? Você vai sentir uma frieza no braço, é o sangue que vai sair. Né? E aí eles colocaram aquela água do balde para sair no braço dele, assim. Era uma equipe de profissionais. Fizeram que aquela água saía aqui como se fosse o sangue. E ele sentia aquela friezinha da água e o som da água caindo na bacia. Mas ele pensava que era o sangue dele. Né? E aí o tempo foi passando e ele com o braço ali, aquele negócio saindo e descendo para a bacia. E a enfermeira dizia: olha, nesse momento nós já temos aproximadamente meio litro de sangue na bacia. Você ainda está bem, né? Seu aspecto ainda é normal. E foi narrando, bem direitinho, foi narrando. Aí com o passar do tempo, quando o volume de água foi aumentando, a enfermeira disse: imaginamos que você nesse momento já esteja assim, sentindo tipo uma leve tontura, porque mais da metade do seu sangue já saiu do seu corpo e você já começa a ficar pálido. O seu rosto começa a ficar pálido e daqui a pouco você vai... E um homem tem, em média, 3,5 litros de sangue. 3 a 4 litros de sangue do corpo. Quando sai 2 litros, ele já está baqueado. Já. Aí a enfermeira e a médica começaram a dizer para ele: olha, metade do seu sangue já saiu do seu corpo e você já começa a ficar pálido. E você não vai sentir nada, mas você vai sentir que vai faltando as forças. Em algum momento você pode até ter assim, uma sensação de suor, de frieza. E tudo que a médica ia dizendo, ele ia sentindo. A angústia de ter que morrer e o relato e a narrativa a respeito do aspecto físico, que ele não estava vendo, ele estava sem saber o que estava acontecendo. E sentir que o sangue estava saindo, aquela encenação que eles prepararam,
fez com que aquele homem desmaiasse. Quando ele percebeu que ela disse, olha, agora mais da metade do seu sangue vai sair do seu corpo e você vai começar a se sentir mal, assim, vai começar a não ter mais forças. E aí ele começou a suar realmente naquela angústia mental, naquela pressão mental. Ele desmaiou. Ele desmaiou por ter perdido aquele balde de água, pensando que era o sangue. Então, as palavras, elas têm um poder de matar. Aquele homem não tinha problema nenhum que ele morresse ali, porque ele já ia morrer mesmo no dia seguinte. Era o sentenciado à morte. Mas nós, que não estamos sentenciados à morte ainda, nós precisamos ter muito cuidado com as palavras, né? As palavras que a gente fala. Porque esse experimento que foi feito na psiquiatria foi para mostrar o tanto de poder que existe nas palavras. Para entender aí. Entendeu? É. Pois bem. Então, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria morrer sem dor. Mas aquele foi só um teste para mostrar o tanto de poder que existe nas palavras. E depois, quando tiraram a venda dos olhos dele, e mostraram, ele realmente confessou diante dos psiquiatras que tudo que a médica falou, ele sentiu. Ele sentiu realmente. Gente, vida é fôlego. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou no nariz do homem o fôlego.